Seja bem-vindo ao podcast Papo de Cinema, programa oficial do portal papodecinema.com.br. Aqui a gente conversa sobre filmes, séries, festivais e tudo o que movimenta o universo audiovisual. Prepare-se, porque o nosso Papo de Cinema já vai começar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema, e esse é o terceiro podcast especial sobre os 10 anos da SP Cine, a empresa pública de fomento ao audiovisual ligada à Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Todos esses programas que a gente está fazendo com os presidentes, né, ex-presidentes da SP Cine vão terminar onde? Lá no Fórum SP Cine, na Cinemateca Brasileira, que vai acontecer no final desse mês, e o Papo de Cinema vai estar lá. A gente vai fazer um podcast especial em loco, direto lá da Cinemateca, trazendo tudo que está acontecendo com vocês. O Fórum SP Cine, que foi criado na época da Viviane Ferreira, que é a nossa convidada deste episódio especial. Viviane, muito obrigado por estar participando desse Papo de Cinema com a gente aqui no podcast, e seja bem-vindo. Obrigada, Vitor. Parabéns pela trajetória do Papo de Cinema. E que bom vocês furarem a bolha falando sobre políticas públicas do audiovisual desse espaço tão importante. É muito legal, Viviane, porque nesses papos que a gente está tendo, né, tanto com o Alfredo, tanto com o Maurício, agora contigo, é engraçado porque as pessoas talvez superdimensionem demais a função as funções da SPCine, e não entendo que elas são muito mais práticas do que poderia se imaginar, né? O Alfredo e o Maurício contando pra gente sobre as questões de como fazer com que a cidade de São Paulo, também ao arredores, abrace a produção, né? Que as pessoas entendam que é importante São Paulo ser vitrine, e assim como o Brasil inteiro, mas especificamente estamos falando de São Paulo, vitrine de produções audiovisuais, que as pessoas se vejam ali e façam parte da construção da identidade como um todo, né? Então eu queria saber, antes de qualquer coisa, né, antes da gente falar do fórum, antes de falar das tuas funções, né? A gente quer que tu traga histórias, né, da época que tu teve à frente da SPCine. Esse espaço é teu, né? É que a gente quer promover esse bate-papo, que é como que a SPCine surgiu na tua vida, tu que é cineasta e possui diversas outras. Aliás, eu vou me dar o direito aqui de ler algumas das funções, né, para você que está chegando agora. A Viviane Ferreira, ela é diretora e roteirista dos filmes Um Dia com Jerusa e Opa aí, ó, dois. É presidente do Instituto Audiovisual Mulheres de Odum, onde lidera o programa de residência artística audiovisual IAMO, e cofundadora da Odum Filmes. Integrante do comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, ela foi presidente da SPCine e ela está aqui com a gente agora para conversar. Tá bem apresentado, Viviane? É isso mesmo? Faltou alguma coisa nesse currículo gigantesco? E também presidia a APAN, a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. Olha, não, e mais uma que eu me lembrei agora de cabeça. Posso estar muito errado, mas acho que não. E tu fez parte, tu foi presidente também da comissão de seleção do Oscar no ano, né? Exatamente, Então tá aí, 2021. né? Agora é contigo, né, Viviane? É contigo. Obrigada, Vitor, pela generosa apresentação. É, eu acho que a primeira coisa a falar é que a SPCine, ela faz parte, né, tipo, da vida de todas as pessoas que atuam no audiovisual, no mínimo há mais de 20 anos na cidade de São Paulo. Acho que a gente compartilha esse lugar de quem sonhou com essa empresa pública, de quem participou ali das primeiras conversas para convencer o poder público a fundar uma empresa pública focada na política pública do audiovisual na cidade de São Paulo. Então, pensar a minha relação com a SPCine vem desde o momento de que ali, ainda estudando audiovisual e iniciando as minhas produções, ouvindo uma turma, né, tipo Tata Amaral, Laís Bodansky, Débora Ivanov, que já estava ali, tipo, no corre, na mobilização, junto a outras figuras, para que a SPCine se tornasse realidade. Quando recebo o convite para me tornar presidente da SPCine, uma das coisas que fazia sentido para mim era contribuir um tanto para um anseio antigo do setor, que era ver
o poder público municipal e o poder público estadual atuando junto, em colaboração, né, para o fortalecimento das políticas públicas do audiovisual em São Paulo. E aí retomei a pauta, assim, era uma das prioridades, assim, retomar essa pauta, retomar uma aproximação no diálogo com o governo do estado, e ali na nossa gestão a gente conseguiu concretizar isso a partir de um projeto especial, que foi a segunda edição do Cash Rebate. E aí pensar, né, tipo, o Cash Rebate, a segunda edição do Cash Rebate, ele acabou também sendo essa pílula e essa materialização da união de esforços entre o poder público municipal e o poder público estadual no investimento da política do audiovisual em São Paulo. Tenho muito orgulho, de fato, desse processo. E aí, resgatando o cash, entendendo o cash como um dos programas fundamentais que a gente contribuiu para o fortalecimento e aprimoramento, né? Lembrando que é um programa que nasce na gestão da Laís Bodansky, e aí aqui falar da Laís nesse momento me faz desejar compartilhar com a audiência uma coisa maravilhosa que existe na trajetória da SPCine ao longo desses 10 anos. Então, a SPCine passou por 4 gestões, não é isso? O Manevi, Sim, o sim, Maurício, o Laís, eu, e está na sua quinta gestão sim. com a Agora com a presidente Liara. Liara. Isso. E o que essas 5 pessoas têm em comum? As 5 pessoas têm conexão com o setor audiovisual, né? Tipo, as 5 presidências que passaram pela SPCine, elas tinham e segue tendo um canal de diálogo muito próximo com o setor audiovisual. E eu acho que nesse sentido, diferente de outras estruturas de gestão da, da política audiovisual no país, é um dado de muita força para essa trajetória de uma década tão potente da SPCine. Você vai perceber que cada gestão tem ali a sua característica, o seu modo de fazer, mas o comprometimento, né, com um diálogo com o setor, né, o comprometimento em implementar políticas, né, que deem respostas à realidade, necessidades e anseios do setor, você vai encontrar esse elemento comum em todas as gestões, e acho que isso é importante a gente destacar, porque esse diálogo com o setor nos faz ocupar aquela cadeira com senso de responsabilidade com a continuidade dos processos. Então, você vai, na dinâmica da política pública, quando você vai gerir com comprometimento, né, um compromisso com a continuidade, tipo, dos processos, você gere olhando para o diagnóstico da realidade, né? Tipo, olhando para o processo de avaliação daquilo que foi implementado e visando o aprimoramento. E não necessariamente sobre aquela mentalidade antiga e arcaica de que à medida que as danças das cadeiras acontecem, tudo acaba, né, se desconstrói tudo para reconstruir tudo de novo, só para chamar Claro, de seu. Né? claro. Então, eu fico muito feliz que na história desses 10 anos da SPCine, ela não passou por esse processo, né? Ela segue sendo gerida em uma visão de continuidade e de aprimoramento. Isso permite. Isso se percebe muito, Viviane, até desculpe te interromper, porque nesse ciclo de programas que a gente está fazendo, todos os presidentes eles citam uns aos outros, né? A gente falou do Alfredo, Alfredo cita os outros presidentes que vieram depois, falamos com o Maurício, tu tá citando os outros, ou seja, existe uma coesão de ideias. Então, existe sim uma união de pensamentos entre seus pares. Como tu disse, todos são realizadores de fato, né? Não são cargos políticos, não é alguém que caiu ali de paraquedas.
não é um crítico de cinema que está ali fazendo coisa, sabe? São realizadores que estão participando disso. Então, todos vocês, apesar de terem as suas características, óbvio, elas são muito latentes. Aliás, tu é uma das que mais tem, né? Depois a gente quer falar um pouco mais sobre isso. Mas todos eles partem da mesma ideia, né? Vocês todos sempre conversaram e se entenderam de alguma forma. Exato, porque acho que a ideia macro em torno do projeto comum, que é a SPCine, é a gente ter uma empresa pública fortalecida, né? Uma empresa pública sustentável e autônoma. Então, todo mundo que passa pelaquela cadeira vai olhar para isso, resgatando um pouco ali o que eu falava do cash rebate, tipo, chegar e encontrar um programa como o Cash e já iniciado, então aí já tinha ali cavado, né, já tinha comido um tantinho de pedra para conseguir chegar onde chegou. Tipo, o meu trabalho era o trabalho de aprimorar aquilo que lá já estava. E aí aprimorar conectada com o quê? Com os anseios do setor. Já havia no setor um pedido, um desejo de reconexão entre o Estado e o município. A gente procura o Estado, propõe que o Estado aporte recurso ali no cash rebate e pensar aquele programa junto. Olhar para o cash rebate é olhar para o processo de internacionalização, é olhar para o processo de fortalecimento da Film Commission. Porque quanto mais produções você consegue atrair para a cidade, não só em soft power a gente ganha, né, para fora, mas a gente também ganha na possibilidade de diálogo direto com o munícipe para que a atividade audiovisual possa ser melhor compreendida. Uhum. Né? Então, olhar o processo de internacionalização, né? A gente olhou e fortaleceu o processo de internacionalização na SPCine, entendendo o cash como fomento, entendendo as missões internacionais como processo de divulgação de quem nós somos, do que nós fazemos, mas também como um processo de atração de novas produções, mas olhou para o processo de internacionalização também como possibilidade de aprimoramento técnico e estético, porque aí a gente olha para o fortalecimento de um outro eixo que é importantíssimo, que é a formação. Então, não dá para, em uma atividade como audiovisual, em que os padrões e técnicas, eles se modificam cotidianamente em uma velocidade, tipo, absurda, não dá para um mecanismo como a SPCine não pensar constantemente no fortalecimento do eixo de formação. Uhum. E aí pensar uma formação dialogada e intercambiada com o próprio tempo, uma formação que te permita entender o que está acontecendo de vanguarda, não só em outras partes do Brasil, mas como em diversas outras pontas do mundo. Então a gente vai olhar para a internacionalização também para fortalecer a formação, vai olhar para a internacionalização, para a atração de novas produções, vai olhar para a internacionalização, para fortalecimento do nosso observatório, que é entendendo o observatório como uma ferramenta fundamental para a gente conseguir implementar políticas públicas consistentes, né? Tipo, não dá para você pensar em implementar políticas públicas inspirada única e exclusivamente pela beleza dos próprios olhos. A gente precisa de dados que nos ajude a ler a realidade. Perfeito, perfeito. Então, você ter um observatório atuante, né, e constante é fundamental para que você consiga fortalecer rotas, aprimorar rotas, corrigir rotas, implementar, tipo, novas ações, porque a realidade, ela também é dinâmica. E Claro. aí, pensar esse observatório na conexão com a realidade local e com a realidade, né, internacional, também para a gente foi fundamental. E acho que um último ponto para para responder essa sua primeira pergunta, para a gente foi fundamental pensar na sustentabilidade. Viviane, eu vou fazer um breve intervalo.
tá? E logo, logo a gente volta para continuar. E, inclusive, a gente tem outros assuntos para conversar, tá? A gente já volta. Fiquei com um recado muito importante. Daqui a pouco a gente tá de volta. Há 10 anos transformando o audiovisual e a economia criativa de São Paulo. Da tela do cinema à TV, do streaming aos games, conectamos histórias, talentos e oportunidades, impulsionando o mercado, valorizando empresas, profissionais e celebrando a cultura. Com você, construímos uma década de novos olhares, imagens e oportunidades. 10 anos de histórias, 10 anos de SPCine. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Papo de Cinema com a Viviane Ferreira. Viviane, por favor, dê continuidade ao que você estava falando e depois a gente vai falar também um pouco sobre as políticas afirmativas. Um outro dado importante para a nossa gestão foi pensar a sustentabilidade e a independência da empresa. Porque uma empresa pública, ela, dentro dos diversos gêneros, né, da estrutura do Estado, é uma empresa que ela tem uma característica jurídica que te permite reduzir os processos burocráticos. Isso, para a dinâmica do audiovisual, é fundamental, porque a nossa atividade per si é uma atividade profundamente complexa. Como a atividade tipo é complexa, o processo de fomento ele precisa acompanhar a realidade do cotidiano dessa atividade. Então, não é possível, por exemplo, a gente seguir de uma maneira continuada e constante em um processo de fomento ao audiovisual, sendo submetido às obrigatoriedades da anualidade orçamentária, por exemplo. A empresa pública ela já tem condição de gerir a partir de outros parâmetros. Essa é uma ação invisível para o munícipe, mas de uma importância fundamental para o fortalecimento e continuidade de uma estrutura como a SPCine. Claro, e que traduz isso no soft power que tu falou, né? Eu adoro esse termo, porque as pessoas não fazem ideia do quanto essa economia cada vez mais fortalecida, ela faz bem de uma forma tão indireta que o cidadão, né, que o contribuinte, ele não faz nem ideia de como aquilo vai atingir a vida dele no cotidiano, né? Mas enfim, isso é pauta para outro tema. Eu gostaria mesmo, Viviane, que a gente conversasse um pouco sobre a tua função enquanto a expansão das políticas afirmativas na SPCine. Para quem está só nos ouvindo, muita nossa audiência ela é visual, mas algumas delas tem gente que ainda é raiz, Viviane. Tem gente que ainda vai lá no Spotify, dá só o play que é só ouvir. A Viviane Ferreira, pessoal, para quem não conhece, ela é uma mulher negra e ela é muito engajada nessas questões sociais, questões relacionadas à negritude e diversos das outras funções dela que a gente citou no primeiro bloco, remetem a isso, falam muito sobre isso. Então, Viviane, não teria como eu não te pedir para falar um pouco sobre essa questão e como que isso se traduziu no teu trabalho na SPCine. Lembro quando, na gestão ainda do Manevi, eu presidente eu presidente da APAM, Manevi presidente da SPCine, e junto a uma comitiva da APAM, fomos até o Manevi, pedimos uma reunião para dialogar sobre as políticas de ações afirmativas no audiovisual. E aí, naquele momento, o Manevi e sua equipe entenderam a complexidade do que estávamos propondo, entenderam os dados da realidade daquele momento, e aí eu estou falando de 2015, por aí, 15, 16, e lança um edital um edital de curtas-metragens acolhendo as políticas de ações afirmativas. Naquele momento, a gestão do Monevi enfrenta, tipo, questões com o TCM, que vai questionar, da mesma forma que aconteceu com o governo federal, quando a SAV lançou o primeiro edital de curtas afirmativos. Então, tipo, a SPCine também precisa dar respostas do ponto de vista jurídico e técnico, né, da legitimidade, tipo, dessas ações. Quando a Laís assume
a, a SPCine, a Laís vai olhar para a experiência externa a partir da metodologia dos indutores. E aí ela vai trazer, tipo, para os editais, a metodologia dos indutores, olhando para a questão, tipo, de raça, de gênero, de territorialidade, mas avança em, um, em uma ferramenta que é fundamental, né, que é a portaria de ações afirmativas na SPCine. Então, quando eu chego na presidência da SPCine, eu já contava, né, com um acúmulo de tentativas anteriores e que nós, né, ajudamos a construir, estando de fora naquele momento, contribuindo a partir da sociedade civil, tanto com a gestão do Manevi como com a gestão da Laís. Quando assumo a presidência, a gente já tinha dados, né, de como as políticas de ações afirmativas tinham se performado a partir daquelas experiências anteriores. E aí o nosso trabalho foi de aprimorar. Aprimorar no sentido de entender que, para a realidade da cidade de São Paulo, era importante não só aplicar os indutores, mas era importante pensar a reserva de recurso, né? Era pensar a reserva de recurso. E aí, durante o meu mestrado na UNB, né, eu fiz um estudo aprofundado, e desse estudo a gente conceitua as empresas vocacionadas, as empresas audiovisuais vocacionadas para reparação histórica. Né? São aquelas empresas que trazem no seu corpo societário 50% ou mais de pessoas negras ou indígenas, e que essas pessoas tenham sob sua titularidade 50% ou mais das cotas societárias, ou seja, tenha poder de decisão nessas empresas. O que era que a realidade nos dizia? Que muitas empresas, muitos profissionais não negros e não indígenas, vendo a política pública atuando só com a metodologia de indutor, estava mercantilizando de uma maneira antiética o pertencimento racial das pessoas. Então, convidava as pessoas para integrar as suas fichas técnicas, ganhava-se os editais e depois descartava-se esses profissionais negros e indígenas sem maiores explicações, e, e aí a política pública acabava sendo esvaziada. Né? Uhum. E a gente foi entendendo, olhando para a experiência do governo federal, que a reserva de recurso poderia ser uma alternativa, reserva de recurso e reconhecimento da legitimidade, da titularidade das cotas societárias. E aí a gente avança nesse aprimoramento e olhando de uma forma sistêmica e fala assim, olha, não dá para a política de ação afirmativa ela existir só nos curtas-metragens. Porque imagina, com Sim. tantas possibilidades que a atividade audiovisual nos permite, é óbvio que a gente tem profissionais negros, indígenas, pessoas trans, pessoas das periferias de São Paulo, nos mais diversos estágios e modelos de negócios do audiovisual. Então, a gente vai olhar para as políticas de ações afirmativas de uma maneira holística e ampla, tal qual é o setor. Né? E ainda assim, a gente vai olhar também para a dinâmica interna da empresa. Então, a gente vai pensar como a própria equipe da SPCine, como a sua própria estrutura, ela estava sendo operada, tipo, até então. E ela não refletia a fotografia da realidade da diversidade racial e de gênero que existe na cidade de São Paulo. Então, a partir daí, a gente vai implementar, né, algumas ferramentas internas para garantir também uma diversificação dessa equipe. Nos processos seletivos tanto dos projetos, né, tipo de fomento, quanto das dinâmicas de equipe, para a gente foi fundamental instituir as comissões de heteroidentificação, né? Tipo, então a gente foi olhando para o acúmulo da,
da conversa, do debate, das construções e formulações sobre possibilidades de equidade racial e de gênero no país, e emprestando esse acúmulo, emprestando tipo essas ferramentas para testar e aprimorar a realidade da política pública do audiovisual na cidade de São Paulo. Perfeito. Viviane, nós temos ainda alguns minutinhos para finalizar. Como é que tu avalia esse período que tu teve lá? Que história que tu tem para contar para a gente, assim, que talvez daqui a muitos anos tu vá lembrar, cara, isso realmente aconteceu. Cara, acho que tem um. Antes de te responder sobre isso, quero falar um pouco do fórum, né, do porquê a existência do fórum. Eu Uhum. acho que o Fórum SPCine, quando eu provoco a equipe para a gente realizar o primeiro fórum, era olhando muito para o momento que o Brasil estava vivendo, né? A gente estava vivendo um momento de desencanto profundo porque era um deserto na política pública federal, né? Era uma dificuldade no cenário tipo estadual, e a Especine estava praticamente um oásis ou ilha isolada, tentando tipo existir e se manter no meio de tudo aquilo. E aí eu voltei para a equipe e falei, a gente precisa conversar. A gente precisa conversar mais, a gente precisa conversar entre a gente precisa imaginar. A gente precisa imaginar o futuro porque a realidade está muito árida. E Sim. na aridez, a gente não floresce. Então, o Fórum Especine, ele nasce exatamente para garantir uma possibilidade de encontro e reencontro entre entes e agentes do setor audiovisual, não só da cidade de São Paulo, como do mundo, porque ele já nasce, né, com a sua acepção internacional, para a gente ter um espaço para avaliar o que havia sido feito e o que estava sendo feito até o momento, mas também imaginar e projetar um futuro, né, de maneira que ciclicamente, ano a ano, a gente possa estar se reencontrando e revivendo esse ciclo. Então, quando eu olho para a trajetória de ter presidido a SPCine, eu tenho compartilhado com algumas pessoas próximas que eu tenho muito orgulho do trabalho realizado ali durante 3 anos. Muito orgulho, porque é um trabalho que eu consigo chamar de nosso. É um Perfeito. trabalho que eu consigo chamar de nosso, é um trabalho que eu consigo olhar para toda a equipe que estava empenhada cotidianamente. E assim, cara, se tem um ativo que a SPCine tem, é a equipe engajada, é a equipe apaixonada, sabe? Tipo, é a equipe que briga para que as coisas aconteçam, sabe? É uma equipe apaixonada pelo que faz. Então, tipo, esse ativo é incrível, assim, eu tenho dificuldade hoje de trabalhar em processos onde as pessoas estão desmotivadas ou desapaixonadas pelo que faz. E depois de você passar pela SPCine, você conviver, tipo, com as pessoas naquele pico de paixão, né, pelo trabalho, e aqui eu não tô romantizando a vida workaholic, não, Sim. sabe? Mas eu estou falando que jogando dentro, né, tipo, da regra das 4 linhas do trabalho saudável, e é Uhum. importante a gente falar do trabalho saudável, é possível viver uma jornada de trabalho saudável e apaixonado pelo que faz. E aí eu acho que esse é um dos elementos principais de felicidade e de honra de ter passado pela presidência da empresa. É uma empresa que, sem dúvidas, a gente pode seguir chamando de nossa, a gente segue se sentindo parte, ainda que não esteja necessariamente na cadeira, né? Tipo, tomando Claro. decisões por ela, mas a gente segue do lado de cá, tipo, na sociedade civil, encontrando espaços de contribuição, porque segue sendo uma empresa aberta ao diálogo e à construção coletiva.
Perfeito, Viviane. Eu queria te agradecer muito por esse papo de cinema que tu teve com a gente, foi muito legal. E a Viviane deixou para falar no final sobre o Fórum SP Cine. É lá que a gente vai se encontrar, pessoal. Depois dessa série de podcasts com os presidentes, ex-presidentes da SP Cine, a gente vai se ver lá no Fórum SP Cine no final do mês. Que a SPCine, que é a empresa pública de fomento audiovisual ligada à Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, a gente vai fazer um podcast especial lá direto da Cinemateca e, ao que tudo indica, se tudo der certo, a gente vai conversar de novo com quem já passou por esses podcasts especiais, vai conversar com outras pessoas e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa entidade que a Viviane falou agora com muita paixão e que gostou muito de fazer parte. Viviane, muito obrigado mesmo por esse papo de cinema. Obrigado, Vitor. Até mais. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Fiquem agora comentando os comentários. Comentando nos comentários aqui no Papo de Cinema, mais uma vez eu vou trazer alguns dos comentários que vocês deixaram lá no YouTube. Aliás, essa é a plataforma que vocês mais estão gostando, né? Mais um comentário na entrevista que eu fiz com Michel Melamed, que está lançando o Polipolar Show, uma espécie de sequência do Bipolar Show, aquele que ele fazia nos anos 2010. A Marina W falou: Michel é um dos brasileiros mais legais e afetuosos. Tudo que ele faz é maravilhoso, adorando o programa novo. Melhor ainda que o Bipolar. Que você seja muito feliz, Michel. Olha só, ela não só já está assistindo ele, como ela acha que é melhor que o Bipolar Show. Então, assim, ó, incrível, realmente, a minha conversa com o Michel Melamed foi uma das mais interessantes, uma das mais instigantes nessa primeira parte de 2025 e tá rendendo aí boas visualizações, a galera tá comentando, tá curtindo demais, porque, de fato, o Michel é um cara que joga diversas sementes, como a gente conversou, e todas elas acabam germinando e se transformando em algum assunto. Qualquer assunto que tu jogar pro Michel, ele vai desenvolver de alguma forma. E um outro comentário, crítica em vídeo de Prédio Vazio, terror brasileiro, que o Robledo assistiu lá na mostra de Tiradentes e agora tá chegando aos cinemas. E a Bruna Georgia Gaspar de Lima escreveu: ansiosa para assistir esse filme na sexta-feira 13, vou morrer de medo, mas vai valer a pena. Bom, a sexta-feira 13 já foi, espero que ela tenha assistido. Se não assistiu, assista, por favor, Bruna, porque eu tenho certeza que tu vai gostar bastante de Prédio Vazio, filme com a Gilda Nomace e também dirigido pelo Rodrigo Aragão. Aliás, tem entrevista no canal do Papo de Cinema com o Rodrigo Aragão e a Gilda Nomace, os dois conversaram com o Robledo e foi um bate-papo bem descontraído, bem divertido, tenho certeza que vocês vão gostar. Então não só a Bruna, né, que se assistiu ou não assistiu o filme, se ela assistiu, volte aqui, Bruna, conte pra gente se você assistiu a esse filme, faça como ela, assista o filme, depois vai ver a entrevista do Robledo com o Rodrigo e com a Gilda Nomace e também a crítica em vídeo do Robledo de Prédio Vazio, terror brasileiro. Esse é um gênero, né, que volta e meia ele há bastante, né, na cinematografia brasileira, muito filme de horror, mas nem sempre ele acaba chamando atenção e ganhando espaço no circuito comercial. Então, Prédio Vazio é a pedida para quem gosta de terror e quer assistir um terror feito lá no Espírito Santo. Tá certo, pessoal? Esse foi o Comentão dos Comentários de hoje do podcast especial terceiro sobre os 10 anos da SP Cine. Peraí, antes do final desse podcast, um recado muito importante. O tema Uma Década Transformando o Audiovisual e Inspirando o Futuro, o quarto Fórum SP Cine acontece de 25 a 27 de junho de 2025. Ao longo de 3 dias, o Fórum SP Cine vai reunir especialistas nacionais e internacionais em mais de 40 atividades gratuitas, abordando temas como preservação da memória audiovisual, inovação tecnológica, cinema indígena, inteligência artificial e a potência das empresas públicas no setor na Cinemateca Brasileira, espaço icônico para o audiovisual brasileiro. Entre os convidados já confirmados no evento estão as atrizes Camila Pitanga e Bianca Comparato e o escritor Rafael Montes. Nós do Papo de Cinema vemos você lá no quarto Fórum SP Cine. Até mais!